Olá, colegas da Neuropsicopedagogia. É com imenso prazer e muito orgulho de estar aqui hoje para ministrar a última palestra do ano de 2020, palestras essas ofertadas por membros da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Mas antes de iniciar minha palestra, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os membros da sociedade, a professora doutora Rita Russo, a nossa vice-presidente, e a todos os conselheiros do Conselho Técnico Profissional, do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética, da Tesouraria e das secretarias, pelo magnífico papel que têm feito em prol da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Também gostaria de agradecer imensamente a todos aqueles profissionais que ministraram palestras que foram de grande valia para todos nós, com conhecimentos fantásticos que nos ajudaram a enriquecer a nossa condição de profissional neuropsicopedagogo, seja ele institucional ou clínico. Agradecer ao professor Felipe Bononi pela magnífica palestra sobre neuroplasticidade, sobre sinapse, que vai ajudar muito hoje na minha aula, né, onde nós vamos ver que os fármacos, às vezes, fazem o papel de um neurotransmissor, ou potencializam ou inibem a recaptação. Né? O professor falou de epilepsia, uma patologia bastante interessante e que é importante nós, profissionais da neuro, entendermos sobre esse tipo de patologia. Agradecer a professora Rita Russo pelas funções cognitivas que nos falou, que é de grande importância para que a gente saiba, como profissional da neuropsicopedagogia, sobre todos os transtornos de aprendizagem que ela abordou e principalmente sobre psicologia cognitiva, que é um dos ramos dessa ciência transdisciplinar que a neuropsicopedagogia ela trabalha. Né? Ah, agradecer ao professor Michel Vicentini, quando falou de música como estratégia da aprendizagem, olha que lindo a música, né? Que mexe com a nossa emoção, e que quando mexe com a emoção está mexendo no sistema límbico, mexendo com memória. Então, quem é criança que não gosta de música, como é importante então nós entendermos a relação da música com a aprendizagem, né? A professora Ana Paula, que falou dos transtornos do desenvolvimento de deficiência intelectual, baseados inteiramente no DSM-5, esse manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, produzidos pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA, em que é um manual fantástico para que nós, neuropsicopedagogos, entendamos e saibamos que ele existe e que os psiquiatras e os neurologistas, quando laudam a criança, esse laudo é inteiramente baseado ao DSM. Agradecer também muitíssimo a professora Angelita Fulli com as suas falas magníficas e esclarecedoras sobre o perfil psicográfico da neuropsicopedagogia, sobre a atuação do neuropsicopedagogo, sobre os fundamentos da neuro e principalmente agora a diferenciação que foi de grande importância para nós entendermos a diferença entre um neuropsicopedagogo, um psicopedagogo e um neuropsicólogo. Mais uma vez, gratidão, equipe. Foi de grandiosíssima valia tudo que vocês falaram. Recebi vários e-mails só de elogios a vocês pelas os imensos esclarecimentos que vocês puderam passar a todos os profissionais que participaram com a gente com essas palestras. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, de coração. Vamos iniciar então a minha palestra que fala hoje sobre a importância do neuropsicopedagogo clínico institucional conhecer a influência da medicação na aprendizagem. Né? Eu estou deixando aqui inicialmente vários contatos meus, principalmente o meu e-mail, tá? falecom@luizantoniocorreia.com.br. Eu gostaria que, se tivesse alguma dúvida no decorrer ou a posteriori, em outro dia, me mande um e-mail. Quem é meu aluno sabe que eu nunca deixei de responder nenhum e-mail, eu respondo muito rápido, né? Porque a gente sabe que às vezes aparece uma dúvida e é importante que a gente esclareça essa dúvida, tá? Segundo ponto fundamental, estou deixando aqui o site da sociedade. Eu gostaria que vocês todos
verificasse o site. Lá é maravilhoso, lá está todas as notas técnicas, lá está o código de ética, o que você pode, o que você não pode fazer. Então o site nos oportuniza a termos uma noção fantástica da sociedade. Tem o Facebook da sociedade, o e-mail da sociedade, um Whats também, onde você pode mandar suas dúvidas e a profissional Bárbara e o profissional Leonardo, eles respondem com muito carinho a todos vocês. Então vamos iniciar a falar dessa influência da fármaco na aprendizagem. E para falar de fármaco, eu vou falar de um nome interessante que é neuropsicofarmacologia. É uma disciplina de direito autoral que o Grupo Sensupeg tem na Biblioteca Nacional. E essa neuropsicofarmacologia hoje é um campo de estudo que combina os fundamentos da psicofarmacologia, da fármaco, e juntamente com a neurociência, né? E essa psicofarmacologia moderna hoje se baseia única e exclusivamente na neurotransmissão química. Então nós vamos entender que toda patologia tem uma relação com uma alteração de neurotransmissores. Para vocês que são neuropsicopedagogos é muito fácil isso, porque vocês já tiveram essas noções de neurotransmissores, o que isso ocorre no cérebro, mas eu vou fazer uma revisãozinha aqui para que a gente consiga entender, para quem não é neuropsicopedagogo, entenda por que é importante que eu entenda a fármaco, por que é importante saber que uma criança toma uma medicação. E como que eu posso entender como acontece isso no cérebro devido a essa medicação? E que problemas de aprendizagem que ela pode ter administrando essa medicação? Nós sabemos que a medicação tem uma influência fantástica na melhora ou no controle, né? Os remédios que nós vamos colocar aqui são controles, não são cura. Ele vai ter uma gigantesca influência no controle da patologia, mas com certeza terá alguns probleminhas que reduzirão velocidades elétricas, alguns probleminhas com memória, com atenção, com concentração, que eu vou tentar explicitar aqui para que vocês entendam de uma maneira muito simples. Tá? Nós vamos notar que os fármacos hoje simulam ou estimulam a ação de neurotransmissores. É muito interessante porque hoje um remédio, um fármaco, ele vai no cérebro e potencializa algum neurotransmissor, inibe a recaptação, ou ele faz o papel, quando ele se encaixa lá num receptor, ele engana o receptor e o receptor acha que é um neurotransmissor e no final é o remédio. Por isso que ele é um controle, ele só engana quando ele está no organismo. Se ele não está, ele não consegue enganar. Então vai ser muito interessante essas abordagens, porque é um tema que pouco a gente ouve falar, né? Pouco a gente tem acesso. Eu tenho certeza que vocês, neuro, e quando eu dou aula, psicopedagogos da área da educação, talvez nunca pensaram em estudar fármaco, né? É um viés inteiramente neurocientífico, mas é de grande valia e de grande importância, tá? Quando eu falo de remédio, eu estou falando que a ação dele é em neurotransmissores. Eu vou falar de neurotransmissores, né? O do primeiro neurotransmissor aqui tem uma série de neurotransmissores. Eu separei 7 neurotransmissores que são de fundamental importância para entendermos a ação da fármaco nesses neurotransmissores. O primeiro que nós vamos abordar é a acetilcolina. É um neurotransmissor que está associado inteiramente com a atenção, então essa atenção, essa concentração, esse foco tem uma relação intrínseca com a acetilcolina. Aprendizagem e memória, ele é um neurotransmissor que tem uma referência fantástica com memória. Nós vamos notar que essas perdas de memória de curto prazo, com algumas patologias, até como demência ou com Alzheimer, tem uma relação intrínseca na produção desses neurotransmissores. Tá? Segundo neurotransmissor, vamos falar é dopamina, que tem uma relação com uma atividade motora, que tem uma relação com recompensa no cérebro, atenção, comportamento, olha que interessante, motivação. Nós vamos notar que a dopamina ela consegue instituir neurônios que vão motivacionar a criança. Então, por isso que, às vezes, remédios antipsicóticos, como Aldol, Meleril, Neliptil, Amplictil, Risperidona, Quetiapina, tentam ajudar, além de conter agitação, agressividade e impulsividade, que nós já vamos explicar, tentam melhorar a motivação dessas crianças. Porque geralmente uma criança com uma patologia psiquiátrica, ela não se sente motivada ou ela não tem motivação. Então a medicação vai tentar propiciar para ela uma questão motivacional. Isso vai dar melhor qualidade de vida e interesse para ela fazer as coisas naturalmente. Além de tudo, regula emoções agradáveis. Serotonina vai trabalhar emoção, humor, ansiedade, sono, apetite, libido, prazer sexual, controle irritabilidade e pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos que vai morrer, que com a pandemia agora. Então, nós vamos notar essa relação da serotonina com depressão.
Tudo isso eu vou explicar depois a posteriori. Só estou mencionando quais os neurotransmissores e as suas funções lá no cérebro. Ácido gama-aminobutírico é o GABA, né? É um neurotransmissor inibidor, nós vamos notar que inibe o sistema nervoso, ele freia o sistema nervoso, né? Reduz a atividade neurológica, então neuronal. Nós vamos ver que todo ansiolítico, né? Rivotril, o Frontal, o Lexotan, o Valium, né? Esses remédios, estou falando o nome de fantasias deles, esses remédios reduzem a velocidade elétrica no cérebro e nós vamos notar que todos eles vão potencializar o GABA, onde o cérebro vai ficar muito mais lento, né? Vai abrir os canais de cloreto, inibindo o cérebro, né? Então, deixa a pessoa mais calma, mais tranquila, mas com o decorrer eu vou explicar de uma maneira bem interessante. Glutamato vai mexer com o glutamato excitatório, o GABA é inibitório, o glutamato é excitatório, né? Vai ajudar a mexer com a aprendizagem, memória e concentração, né? Nós temos um remédio chamado topiramato, que é fantástico, que ele controla fantasticamente essa irritabilidade, deixa o paciente muito mais tranquilo, né? Mas tem um prejuízo significativo na concentração. Tá? Inclusive não só para patologia psiquiátrica, até para, às vezes, para enxaqueca, o médico pode prescrever o topiramato. Adrenalina, epinefrina e adrenalina é o mesmo nome. Controla o foco mental, olha aí, mais uma vez, a atenção, o foco, né, e a atenção. E a norepinefrina, que chama-se noradrenalina, a mesma coisa, regula o humor, ansiedade, disposição, vontade e emoção física e mental. Então nós vamos notar que uma depressão um pouco mais elevada vai mexer diretamente com noradrenalina, onde você vai perder a disposição. Então aquela preguiça que vão passear e vão vocês, essa preguiça que a gente acha que a pessoa tem na depressão não é preguiça, é a não produção eficaz de noradrenalina, fazendo com que ela fique sem vontade, sem disposição. Muito bem, então aqui vocês viram os 7 neurotransmissores que vão ser de grande valia para entender a ação do fármaco no cérebro e na aprendizagem, e a importância desse entendimento. Primeiro ponto fundamental, antes de nós falarmos cada remédio, para ansiolíticos, antidepressivos, antidemenciais, que vão influenciar na aprendizagem, eu quero fazer um resumo inicial para que a gente entenda diretamente como é que funcionam esses fármacos. Primeiro, então, hoje os medicamentos, né, começaram há 3.000 a.C. com poções, né? A avó fazia chá com a folha, né? O chá de carquejas, chá de boldo, né? E hoje os medicamentos são através de uma biologia molecular, é tirado então a estrutura atômica, a molécula, né? Ou através de uma biofarmácia, que existe até remédios com liberação prolongada, né? Nós temos um grande exemplo, o que vocês conhecem muito, que as crianças tomam muito aí, o Concerta, né? O próprio Venvance, a Ritalina LA, que ela vai liberando gradativamente a medicação na corrente sanguínea. Nós temos duas coisas para entender a medicação, muito simples. Um é princípio ativo, né, que é a estrutura química. Eu botei até aqui as moléculas para formar o alprazolam, né? Geralmente o princípio ativo tem o nome abreviado da molécula, né? Então alprazolam. Aqui a fórmula química do alprazolam. E aqui o nome, e nós sabemos que o remédio também tem um nome de fantasia, né? Então, o princípio ativo chama-se alprazolam, mas o nome de fantasia do remédio original do alprazolam chama-se Frontal, né? Todo remédio que é via oral, né, comprimido, drágia, cápsula, ele é metabolizado pelo fígado, né? Então, por isso que tomando muita medicação pode chegar até a ter uma cirrose medicamentosa, né, com prejuízos no fígado de tanto remédio, porque o remédio é metabolizado pelo fígado. Os sublinguais, não, os sublinguais, eles são remédios onde embaixo da língua existem veias, por isso que quando você coloca um sublingual embaixo da língua, na hora ele entra na corrente sanguínea e vai diretamente potencializar lá na vesícula sináptica, liberando neurotransmissores na fenda. Então, sublinguais são muito rápidos, né? O grande exemplo, se você tomar gotinhas de Rivotril ou até 20 miligramas de Rivotril, né, você vai ficar um pouco sonolento, um pouco lento, sedado, mas vai demorar aí 30 minutos, 1 hora para fazer efeito. Se você bota um sublingual embaixo da língua, sublingual é óbvio, né? O efeito é imediato. Por isso que as pessoas que estão com crises de pânico geralmente têm os sublinguais, né? Esses clonazepam, né? Que é o Rivotril,
que coloca embaixo da língua. Porque na hora que a pessoa está em aquela crise, com aquela falta de ar, com aquela taquicardia, quando ela põe embaixo da língua, na hora o remédio potencializa o GABA e libera então GABA na fenda, e aí então diminui a velocidade elétrica do cérebro, aumenta canais de cloreto, e aí então vai dar uma hiperpolarização e a pessoa vai ficar muito mais calma, muito mais tranquila, né? Eu também gosto de falar, antes de a gente falar de medicação, falar de efeitos colaterais do remédio. Então não se preocupem muito a ficar lendo bula com efeito colateral, né? Quando se faz uma medicação, se testa ela em milhares de pessoas, e aí uma pessoa tem diarreia lá na África, outro no Japão teve cefaleia, outro lá na Europa teve tontura, aqui no Brasil teve tremor, e aí se coloca tudo isso na medicação, né? Que pode dar diarreia, tontura, tremor, e as pessoas, por desconhecimento, eu sempre gosto de falar que ignorância não é burrice, é desconhecimento, a pessoa ignora esse saber, ela começa a ler a bula e não vai dar para o filho, porque vai achar que vai dar tudo aquilo, aqueles efeitos colaterais, e realmente não vão dar tudo, senão nem a própria Anvisa, que é o órgão que regulamenta aqui no Brasil os medicamentos, não ia aceitar e aprovar esse medicamento, porque esse medicamento daria todos os efeitos colaterais. Então, claro que um deles pode dar, mas não quer dizer que vai dar tudo aquilo, né? Agora, a retirada abrupta do remédio, como eu coloquei aqui, assim, aí sim. Se você está tomando um antidepressivo e disse eu não vou a partir de hoje, não vou tomar mais, todo o efeito colateral que estava marcando ali na medicação vai te dar falta de ar, tontura, aquela bolinha que vem aqui na garganta, aquela sufocação, aquela sensação de morte. Então por quê? Porque é droga e vai no teu cérebro e o teu organismo vai ficar tão acostumado com aquilo que se você retirar abruptamente aquilo, o organismo vai necessitar daquilo e vai gerar determinados efeitos colaterais, né? A preocupação é contraindicação, aí sim, isso nós temos que ler, né? Porque a gente está tomando uma medicação, um princípio ativo com outro, pode dar choque anafilático, etc. Tal, e outras situações, então é muito importante que se leia na bula a contraindicação da medicação. O efeito colateral, ele está ali para até departamentos jurídicos colocam para que as pessoas não contra um processo jurídico, né? Porque eu vou processar o laboratório porque deu tremor do meu filho, taquicardia, está escrito que vai dar, então você deu o remédio porque quis, está escrito. Então a maioria dos efeitos colaterais já são para os departamentos jurídicos se precaverem contra determinados processos, né, jurídicos. Né? Nós temos 3 tipos de medicação hoje no Brasil. Nós temos o remédio, a referência, que é o remédio original, foi o primeiro a ser descoberto, né? O primeiro a ser sintetizado no laboratório, atirado essa molécula. Né? Depois nós temos os remédios genéricos, que são de ordem governamental. O de referência sempre vai aparecer sempre o nome de fantasia e um R na frente, que é a referência. O genérico sempre vai aparecer um G com o nome da estrutura química, né? Que é o princípio ativo. E os similares vão ganhar um nome de fantasia sem nenhuma letra. Mas todos os 3 vão aparecer o princípio ativo. Tá? Então, aqui o exemplo frontal vai aparecer o R e vai estar cloridrato de alprazolam. Vou dar um exemplo de um similar, o tranquinal, vai estar cloridrato de alprazolam. E o genérico só vai estar cloridrato de alprazolam. Proteção da integridade física e neurológica. É muito interessante vocês entenderem que o remédio não é só para conter comportamentos da criança. Né? Vou dar um exemplo de um antipsicótico, depois nós vamos falar sobre ele. Por exemplo, risperidona. Né? Risperidona serve para conter agitação, agressividade, impulsividade, mas também para proteção da integridade física, porque às vezes a criança, quem trabalha em APAE sabe, né? A criança se morde, bate a cabeça na parede, se arranha, pega um objeto e fica batendo, né? Ou mordendo e arrancando toda a pele e até todo o lábio ensanguentado, né? Então o que acontece? Você não pode deixar uma criança nesse nível, então você tem que administrar, o médico vai administrar uma medicação para tirar essa energia dela, né? Controlando dopamina, controla essa questão muscular e ela então perde toda a força, fica apática. Só que essa apatia é necessária para conter essa atividade física, para que ela não se autoflagele e nem machuque os demais. Né? E proteção da integridade neurológica, porque ninguém vê, mas a cada surto psicótico, uma degeneração de rede neural gigantesca. Então é muito importante que nós saibamos que o remédio protege essa degeneração.
né? Essa degeneração que você não vê externamente, lá dentro, com os surtos, né, vão degenerando as conexões nervosas. E isso vai chegar a criança até descompensar, ela vai à loucura. Então o remédio, ele serve para proteção de integridade neurológica. Aquela mãe que um dia disser para você, eu não vou dar esse remédio, senão meu filho vai ficar louco, você pode dizer com certeza, mãe, ele vai ficar louco se ele não tomar o remédio. O remédio não deixa louco, ele tira energia, então debilita. Né? Ele vai nas vias dopaminérgicas, que eu vou explicar daqui a pouco, e aí então ele deixa a criança mais lenta, sonolenta, apática, caminhando devagar, etc e tal, pode até babar, pela quantidade de miligrama que a criança pode ingerir, mas só que ele está protegendo a integridade neurológica, porque se não der essa medicação, com os surtos psicóticos, que é um aumento exacerbado de dopamina, a criança vai degenerar essa rede neural e daqui a pouco ela vai olhar um objeto, né? Vai olhar aqui um objeto, vamos dizer assim, essa tampinha de garrafa, e não vai mais fazer essa alusão, porque quando a gente olha a tampa, a gente busca lá na área de Wernicke, todos os elementos, organizam no pensamento, os elementos que fecham a garrafa. Então é uma tampa. De cara eu já percebi e veio no meu cérebro a palavra tampa. E consegui identificar que é uma tampa de garrafa. Se existem redes neurais degeneradas devido a tanto surto, ele olha essa tampa e não faz mais alusão que é tampa. Então eu come. Né? Então o que vai acontecer? Ele vai ter seríssimos prejuízos cognitivos, de atenção, de concentração e até de percepção do objeto. Vai perder percepção. E com as degenerações neurológicas, podem, se for frontal superior, ele vai começar a ter alucinações, né? Vai ver coisas, vultos, vozes, e vai perder a noção de realidade. Vai pegar os objetos e não faz mais alusão. Então, não se percebe estruturalmente, externamente, essa degeneração neurológica. Então, por isso que a mãe, ela percebe somente a apatia da criança, essa lentidão de conexões, essa lentidão de reflexos motores, mas a importância de entender que o remédio é proteção da integridade também neurológica. Comprimido permite o fracionamento. Eu gosto muito de falar nisso porque às vezes a gente pega um comprimido que ele tem uma linha no meio e a gente corta com a faca, esfacela o comprimido e ainda fica catando, né? O restinho de comprimido, tudo para comer. Nós sabemos que a biologia molecular é prensado muitas vezes em pó de farinha ou amido, milho, né? Essa molécula ali, e se nós quebrarmos essa medicação de uma maneira errada, nós estamos perdendo 1 miligrama de molécula, né? Então, às vezes 20 miligramas, você esfacelou ele, perdeu 5 miligramas, 10 miligramas. Então, eu sempre gosto de brincar com os alunos, existe um aparelho caríssimo na farmácia que chama-se cortador de comprimido, é esse aqui, né? Um aparelho caríssimo, custa R$6 esse aparelho. Tá? Então você pede na farmácia um cortador de medicamentos, você está vendo ali que tem uma lâmina, né? Você coloca o medicamento aqui e ele fecha. Então aquela partezinha que tem uma linha no meio, na hora de prensar a medicação, ali não vai molécula nenhuma, já tem um vãozinho que você corta só um pó de farinha. E aí você pode fracionar o medicamento, né? De 2 miligramas em 2 de 1 miligrama. Perfeito. Se for um X, uma cruz, você pode cortar em 4 partes. Então se é um medicamento de 1 miligrama, ele fica 0,25 cada parte, né? Então é muito interessante a gente entender que medicamento não se amassa, põe no pão, não se amassa, coloca no suco, né? Salvo uma pessoa de idade que tem problema de deglutir, e não existe líquido, gota, porque se teu filho tem problema de deglutir, opte por gota, por líquidos, né? Que até vai facilitar a ingestão da medicação de uma maneira eficaz, né? Se eu começar a amassar medicamentos, ele está perdendo, né? Se vocês não sabem, uma máquina... Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita técnica com os alunos de Guarulhos, os alunos de Barueri, de São Paulo, na Eurofarma. E lá nós vimos que uma máquina ela faz 1 milhão de medicamentos por hora. 1 milhão prensando o medicamento, prensando a molécula junto com o pó de farinha, 1 milhão por hora. E depois, essa mesma máquina, depois que termina essa quantidade de 1 milhão de medicamentos, ela leva 8 horas para ser limpa, porque a molécula você não vê, então ele tem que ficar lavando a máquina, então nós recebemos toda essa orientação, inclusive nós ganhamos quem foi, e está ouvindo eu falar agora, nós ganhamos um certificado de visita técnica, foi muito interessante para o nosso currículo, né, de fazer essa aula que nós vimos lá na teoria,
vermos isso na prática. Então, por isso que o medicamento tem uma linha onde oportuniza eu fracioná-lo. Se for uma drágia que não tem linha nenhuma, eu não posso cortar. Se é 2 miligramas, eu tenho que tomar uma de 1 miligrama, eu tenho que jogar fora essa caixinha de 2 miligramas e comprar uma de 1 miligrama, porque drágia eu não posso fracionar, porque ela não foi feita para isso. Remédios comprimidos oportunizam. Outra coisa importante, cápsula, o que protege a acidez do medicamento, porque tem determinadas moléculas são ácidas. Se você tirar da cápsula e só dar o pó, infelizmente pode corroer o esôfago e gerar um câncer no esôfago, porque a acidez é muito grande. Então, por isso que ela existe dentro de uma cápsula. Então, não tiro da cápsula. A cápsula é para proteger, então ela vai no organismo, ela vai se dissolvendo gradativamente para essa molécula entrar no fígado e depois na corrente sanguínea para ir potencializar no cérebro da criança. Então, se é cápsula, também não deve ser fracionada, né? Ela tem que ser tomada assim, nem tire, porque tem muita gente que quer, porque a criança não pode engolir. Se a criança não pode engolir, por gentileza, tente comprar gotas, líquido, para facilitar a ingestão dessa medicação. Muito interessante também, tanto no começo como no fim deve ser gradual medicamentos, então, principalmente no fim, né? 20 miligramas, 10 miligramas, depois 5, 2 miligramas, 1 miligrama. Por quê? Porque não dá para cortar abrupto o remédio, né? O remédio você está usando constantemente, o organismo faz parte já para você, no teu cérebro, e aí o que acontece? Quando você deixa de tomar, vai haver um impacto, principalmente nos neurotransmissores que deviam potencializar aquela medicação. Então você vai gerar efeito colateral. Realmente, os receptores vão começar a tentar absorver esses neurotransmissores que não vão existir mais e vão gerar determinadas tonturas, tremores, taquicardia, um monte de situações no pós-sináptico, aliás, no pós-sináptico. Então, por isso que remédio tem que ser tirado gradativamente. Outra coisa muitíssimo importante, antes de nós começarmos a falar de toda a palestra, é saber que remédios nós não podemos guardar em lugar quente. Então, veja só, o remédio tem, se for muito calor, há uma dissolução da molécula, uma evaporação da molécula. Ele inativa essa molécula, esse princípio ativo, né? Então, se vocês não sabem, em farmácia, lá no armário onde ficam os remédios, esses de transtornos mentais, eles não pode nem ter lâmpada em cima do armário, para claridade não afetar o princípio ativo, né? Então, se você armazena, orienta em casa, o remédio, onde tem uma parede com a janela com o sol batendo em cima da gaveta, é cruel, porque essa claridade, esse calor vai prejudicar. Sair em casa, sair na cidade, na bolsa, um remédio, essa claridade, esse calor, por isso que é importante quando viajar, botar numa caixinha de isopor, né, onde não vai ter umidade. Engraçado, além da claridade, umidade, né? A umidade de si, por isso que eles gastam milhões dentro de uma medicação, colocam um sachêzinho dentro dela e a gente joga o sachê fora, né? Você sabe que esse sachê ele chupa toda a umidade para deixar totalmente seco a medicação, para não influenciar na dissipação do princípio ativo. Se você joga o sachê fora, toda essa umidade perde o valor. De 20 miligramas tem 5 miligramas você está ingerindo, porque está perdendo a potencialização da medicação, né? Outra coisa, gente que guarda em banheiro, né? Um banheiro é um lugar que tem muito mais umidade, né? Principalmente no inverno, você toma banho com água quente, se você vê as gotículas que ficam na parede do banheiro, no azulejo é enorme. Cozinha, né? Imagina a avó a mãe está fazendo comida numa panela de pressão, a umidade que não fica ali. Então, por gentileza, o guardar medicamento tem que ser num lugar sem a umidade e sem muita claridade, para preservação do princípio ativo. Tá? Isso é muito importante nós entendermos, porque você olha o remédio, ele está inteiro, mas a molécula se dissipou, o princípio ativo dele, essa estrutura molecular se perdeu, só ficou pó de farinha. Então você está tomando mais placebo do que medicamento propriamente dito. Outra coisa fantástica é esses organizadores, né? Remédio,
para quem fez a visita lá, sabe, ele é encapsulado, ele é prensado às vezes a vácuo, né? Então, quem tem organizador segunda, terça, quarta, quinta, porque esquece pessoas de idade, o que se aconselha é não tirar do invólucro, é cortar com invólucro. Porque tem gente que tira o remédio todo e segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Agora vocês viram, se ficar com claridade e umidade, eu tomei de domingo, quando eu for tomar no outro sábado, já perdeu todo, já se dissipou todo o princípio ativo, né? Senão o remédio, como eu sempre brinco, era vendido a granel, né? Sabe aquele spot de alumínio? Ô, remédio aí, vamos tomar um pouco de remédio, né? Pega Então não é assim, é um por um envelopado, às vezes em alumínio, às vezes a vácuo, para que não entre umidade nem claridade. Então é muito importante que a gente saiba que quem usa o organizador corte com o invólucro dele aluminizado e aí só abra o remédio na hora que tomar, né? Claro que se bipartir o remédio, mas se você bipartir o remédio, daqui a 8 horas você vai tomar. Não vai ter grandes perdas. O negócio é deixar uma semana ele lá, ele é aberto, como fazem. Muito bem. Então, quando eu falo de remédio, o primeiro remédio que eu vou falar é ansiolítico. Tá? Todo ansiolítico tem uma ligação no receptor GABA. Então, todo ansiolítico, né, o ácido gama-aminobutírico é sintetizado do glutamato, o receptor GABAérgico permite a entrada de cloreto na célula. Então, quando permite a entrada, inibe essa velocidade elétrica na célula. Com isso, ajudando a inibição do sistema nervoso. Então, quando uma pessoa está muito ansiosa, o cérebro está a mil. Por isso que o primeiro sintoma de ansiedade é insônia, né? Por que insônia? Eu deito e não consigo dormir, porque meu cérebro está trabalhando a mil. Estou pensando na pandemia, estou pensando quando eu vou voltar, estou pensando que eu tenho que fazer as coisas, aí eu levanto, né? Tomo um café, ligo a televisão, né? Deito de novo, o cérebro está a mil. Então, quando você toma esse remédio e permite a entrada de cloreto na célula, você diminui a velocidade elétrica na célula. Né? Diminuindo a velocidade elétrica, né? E esses remédios são relaxantes musculares. O nosso coração é um músculo, ele vai bater mais devagar. Batendo mais devagar, ele joga menos oxigênio e menos glicose. Né? Então, quer dizer, esses potenciais de ação serão mais reduzidos. Né? Então, ele vai ajudar tanto na menos oxigenação, e quando tem menos oxigênio, dá sonolência. Por isso que um remédio desse, alprazolam, que é o frontal, o clonazepam, o rivotril, o bromazepam, o lexotan, o diazepam, o Valium, esses remédios dão sonolência em vocês. Mas tem porém. Eles não devem ser administrados para insônia. Agora, prestem muita atenção que eu vou dizer para vocês como é bacana isso, para saber. Com você, neuropsicopedagogo. Se uma criança dessa, um adolescente, um adulto toma um ansiolítico, seja ele porque ele está muito ansioso ou porque o médico deu, além de outra medicação, um ansiolítico, ou se ele tem epilepsia e que além de tomar um Depakote, ele também já toma lá, um Depaquene, aliás, ele também toma um ansiolítico, porque esses remédios antes eles eram usados para epilepsia, né, até também, porque eles reduzem velocidade elétrica no cérebro. Nós vamos notar o ansiolítico uma coisa muito interessante. Né? Que relação, professor, então o ansiolítico tem com a aprendizagem? Né? Se a criança fica mais calma, ela vai aprender melhor, porque vai ficar menos ansiosa. Muito bem, o teu dito é lógico. Só que, vejam, vamos analisar comigo. Se diminui a velocidade elétrica, a criança fica mais lenta. Sendo mais lento o cérebro, ela vai ter mais dificuldade de se concentrar. Né? Ser lento não significa ser menos inteligente. Porém, ser lento precisa de mais tempo. Então, vejam só, a escola dá aula para rápidos, não dá aula para lentos. Né? Então, se é uma disciplina teórica, é muito fácil ela rever, mas se é uma disciplina lógica, matemática, que exige rapidez de raciocínio, ela vai ter prejuízo. Então, crianças lentas, por isso que quando ela vai na clínica do neuropsicopedagogo, ela consegue fazer as atividades e melhora muito. Por quê? Porque lá o profissional dá tempo para ela. Quando ela está na escola, o professor termina, porque a outra já terminou, não dá tempo para a criança. Então, crianças lentas têm prejuízo. Segundo ponto fundamental, todo remédio ansiolítico é benzodiazepínico. Benzodiazepínico é uma classe que dá sonolência, mas não serve para insônia. Quem toma para insônia ou toma esse remédio vai ter um prejuízo gigante, porque o que vai acontecer no cérebro? Ele vai aumentar o sono superficial, prolongar o sono superficial, e vai reduzir significativamente o sono profundo, onde vai haver um prejuízo motor, que você vai acordar, não vai acordar descansado, vai acordar irritado e cansado, com dor, e vai ter um prejuízo no sono REM, onde lá sim se consolida a memória. Então, se eu prolongo o sono superficial, eu vou até dormir, mas vai ter um prejuízo na memória da criança, porque não vai haver desconexão de sentidos,
porque ele vai prejudicar significativamente o sono profundo e o sono REM. Então, interessantíssimo isso, parece que não tem muito interesse, mas é muito. Você, profissional da neuropsicopedagogia, numa simples anamnese, seu filho toma um remédio, ele toma lá Rivotril, toma Frontal, toma Bromazepam, ou Diazepam para dormir. Claro que essa criança terá já prejuízos de aprendizagem, terá prejuízos na área de concentração, de atenção e de memorização. É aquela criança que vai estudar, vai ler, e a gente estuda, lê. Quando a gente dorme, o cérebro se desconecta de todos os sentidos. Eu sempre brinco. Que sentidos? Dor, visão, gustação, tato, boleto bancário, marido, sogra. Quando a gente dorme, é uma desconexão de todos os sentidos para haver uma consolidação da memória. E essa desconexão de sentidos é no sono REM. Esses remédios prolongam o sono superficial, por isso que você dorme, só que prejudicam significativamente a formação do sono profundo, onde tem uma relação intrínseca com descanso físico, por isso você tem que dormir, porque daí você acorda descansado no outro dia. Se você dorme com medicação, e quem já dorme tomando um remédio sabe que acorda cansado, acorda moído, parece que apanhou uma surra, e acorda irritado. Bom dia só se for para você, né? Já acorda nervoso. Então, como esse remédio ele prolonga o sono superficial, ele prejudica significativamente no sono profundo e sono REM. Então, tomou um remédio desse, prejudica na consolidação da memória da criança. Então é muito importante, veja, começar a entender agora como é importante essa ligação que nós estamos fazendo de medicação com a aprendizagem e como nós temos que entender isso, porque até então, não, isso não faz prejuízo nenhum, até é interessante que ele tome. Claro que é interessante que ele tome, né? É controle, só que há um prejuízo significativo nessa memorização, principalmente dos assuntos de memória de curto prazo. Porque não vão consolidar as memorizações, porque não vão chegar a sono REM, só vão prolongar sonos superficiais. Então é muito importante, né? Voltando aqui, ó, o Prazolam é o princípio ativo, o Frontal é o nome de fantasia, Clonazepam é o princípio ativo, o Rivotril é o nome de fantasia, Bromazepam é o princípio ativo, o Lexotan fantasia, Diazepam princípio ativo e o Valium é o nome de fantasia. Esses são os originais que eu estou colocando, os de referência, mas tem os similares aí, tem os genéricos. Então, só para que entenda, o ansiolítico potencializa o GABA, deixa eu calmo, deixa eu tranquilo, né? Deixa eu completamente relaxado, só que para o sono vai haver um prejuízo, principalmente na não consolidação da memória. Então já é um ponto-chave para que vocês, quando fizerem uma anamnese, perguntar se a criança toma alguma medicação. Se ela toma alguma medicação relacionada à ansiedade, você já tem o saber que, querendo ou não, isso vai prejudicar nessa consolidação da memória. Segundo ponto fundamental, antidepressivos, né? Eu acho que o nível de depressão hoje está muito acentuado, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos que hoje nós já temos depressão infantil. Eu sempre gosto de dizer que se você pegar um compêndio de 30, 40, 50, 60 anos atrás, você nunca vai estar escrito depressão infantil. Hoje já tem diagnósticos fechados de depressão infantil. Depressão é uma doença genética hereditária e você nasce deprimido, mas precisa do fator desencadeante. E hoje ainda com essa tensão emocional, com esse estresse, provavelmente estresse da pandemia, essas crianças estão desencadeando já quadros de depressão. E nós temos alguns tipos de antidepressivos que são muito interessantes. E já vou mostrar para vocês esse quadro que vai se elucidar para vocês como é que funciona a produção de serotonina, noradrenalina, até a dopamina, acetilcolina, a necessidade de ficar na fenda sináptica, aqui vagando para se sair do pré para o pós-sináptico. Mas agora eu quero passar inicialmente alguns tipos de antidepressivos que existem. Aqui, nós vamos notar, tem um tipo, 2, 3, aqui nós temos 4 tipos, 5, 6, 7 tipos de antidepressivos. Professor, para que tanto tipo? Porque cada um vai agir em um neurotransmissor diferente e cada um vai ser de acordo com a depressão da pessoa. Como nós temos depressão em criança, isso também já vai ter prejuízo. Porque uma criança deprimida vai perder a vontade, uma criança deprimida vai perder o ânimo, vai perder a motivação, vai perder a disposição, e aí não vai fazer atividade, às vezes ela está tão deprimida que ela ouve, mas não te escuta, ela vê, mas não te enxerga. Então, uma série de problemas de aprendizagem. Olha o neuropsicopedagogo, entender que se a criança está deprimida, com certeza alguns prejuízos de atenção, concentração, memória terão. Então nós temos que estar de olho. Olha esse nosso olhar, seja ele na clínica, individualizado, seja ele institucional no coletivo. Precisamos desse olhar para entender a criança.
Então nós temos aqui inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Vou dar um exemplo só, que é o Prozac, que é a... Então o que é um inibidor seletivo? Olha que interessante, né? Vamos entender. Do triptofano ele se transforma em serotonina. Essa serotonina, então, é liberada através de um transportador e ela fica vagando na fenda sináptica. Ela retorna para a vesícula sináptica e ela é destruída pela monoaminoxidase, que é uma enzima. Quanto mais tempo ela ficar na fenda, mais ela sai do pré e entra nos receptores pós-sinápticos. Então, quanto mais tempo... Então, o grande segredo de uma medicação é deixar os neurotransmissores mais tempo vagando na fenda. Então, esse é um inibidor seletivo. Primeiro, seletivo, porque aqui nós temos uma série de receptores. Uns são para alegria, outros são para sono, outros já para irritabilidade, mas outros já geram tremor, outros já geram falta de ar, outros já geram sudorese. Esse remédio, quando diz seletivo, mostra que eles já, na hora dessa molécula ser descoberta, eles selecionam os receptores mais importantes para a depressão, onde vão ter menos efeito colateral. Por isso que esses inibidores seletivos são mais modernos, é um remédio mais moderno para depressão, onde vai gerar menos efeito colateral. Tá? E por que ele é inibidor de recaptação? Porque daí ele tranca essa passagem aqui da fenda sináptica para o pré-sináptico, ele tranca, e se ele tranca essa passagem, por isso que ele é um inibidor seletivo e inibidor de recaptação, porque a serotonina ela fica vagando e ela volta para cá. Ela não passa aqui, ela fica só nessa pontinha do receptor e ele vai abrir canais iônicos, onde vão passar mensagens para outros neurônios. Então ela fica vagando e ela volta para ser destruída, para depois ela ser reproduzida novamente. Então todo o processo de neurotransmissores do nosso cérebro é assim. Eles são produzidos, eles saem, eles voltam para a vesícula e são destruídos. Nós vamos notar que a acetilcolina chama-se acetilcolinasterase. Os remédios para demência, Alzheimer, eles destroem a enzima que destrói a acetilcolina. Tá? Eles não são revigorantes de memória. Então, mas aqui estou falando de depressão, então estou falando de serotonina primeiro. Então, ele libera a serotonina vai entrar só nos receptores mais importantes para a depressão, que são humor, que é a irritabilidade, insônia para sono, e ela não vai retornar para a fenda, porque ele vai trancar essa passagem, por isso que ele é um inibidor de recaptação. Tá? Então esse é o objetivo desta droga, que é a fluoxetina. Por isso que 90 a 95% das pessoas que tomam melhoram bastante e tem menos efeito colateral, porque ele é um seletivo. Tá? Então é muito interessante. Essa é uma das funções desse remédio para a depressão. Vamos lá para outro remédio para depressão chamado Dual. Então esse aqui é para uma depressão leve. Tá? Inibidor seletivo é só para depressão leve. Então quando você está numa depressão leve, quando você chega no médico e diz, doutor, eu perdi a alegria, mas você sai, vou no shopping, passeio, compro bolsa, sapato, né, quero até para ir para a praia, mas eu estou perdendo essa alegria, inclusive está preocupando o meu sono. Por que o sono é preocupante? Porque é através da serotonina que controla a melatonina, que é um hormônio do sono. Então, se a pessoa tem depressão e não produz a serotonina de uma maneira eficaz, com isso vai prejudicar significativamente na produção de melatonina. Então, tanto depressão como ansiedade, o primeiro sintoma é insônia. Mais uma vez, insônia não é só não dormir, é dormir às 11 e acordar às 2, não conseguir dormir mais. Ir para a cama às 11, mas conseguir se virar e dormir às 3 e acordar às 7. Ou dormir às 11, mas acordar meia-noite, acordar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo isso é insônia. Isso aí está mostrando que a tua melatonina não está sendo produzida eficazmente. Essa melatonina é produzida no escuro só. Então, por isso que de dia, com esclerótica coroide, a claridade inibe a produção de melatonina. Por isso que eu estou em vigília, estou acordado de dia. Chega de noite, com baixar a luz, com a escuridão, começa a produção de melatonina. Então, se você tem problema de dormir, nunca acenda a luz muito forte no banheiro. Não fique... Olha, uma dos LEDs mais perigosos é o LED azul. Então, esse negócio de ficar com celular, esse negócio de criança com luz acesa, com televisão ligada,
tudo isso prejudica no sono, consequentemente não chegando a sono REM. Não chegando a sono REM, o que acontece? Não se desconecta de sentidos. Não se desconectando de sentidos, o que acontece? Prejudica na consolidação da memória. Então vejam que interessante a ligação, e vocês, profissionais da neuropsicopedagogia, como tem que saber isso, que se a criança está com insônia, porque ela tem depressão, com certeza ela terá prejuízos de aprendizagem. Tá? Então vejam só que interessante, como é importante eu saber, porque às vezes acha que não aprende, porque. Não, às vezes ela não aprende pela depressão, porque não dorme, ou dorme pigado e não chega a sono REM, e aí não consegue, ela aprende até na escola, mas quando ela vai dormir para consolidar essa memória, ela não consegue consolidar. Aí no outro dia ela já esqueceu. Tá? Então, às vezes, você vai conversar com ela, ela tem a capacidade de percepção, de atenção, de concentração, ela até fala com você, reproduz o teu dito, mas depois, no outro dia, já não lembra mais de nada. Então, é isso a importância de entender a influência, por exemplo, de uma depressão nessa condição de aprendizagem. Depressão leve, então aí Prozac, que é a fluoxetina, vou citar outros, paroxetina, sertralina, são os remédios mais simples para uma depressão simples. Quando essa depressão começa a mexer com a noradrenalina, que é, lembra da noradrenalina? Disposição, vontade, vamos para a praia, tem que me tomar banho, me depilar, vão vocês. Vão para o shopping, tem que me arrumar, vão vocês, quer dizer, vamos para o aniversário, quer dizer, eu nunca tenho disposto, que bom, vamos, espera um pouquinho, vou tomar um banho, eu nunca estou disposto a isso. Quer dizer que a minha noradrenalina está com prejuízo aqui na vesícula sináptica, na percepção de passado pré para o pós-sináptico. Então o médico vai dar um dual, que é um inibidor de recaptação de serotonina, né? E de noradrenalina. Então ele é um inibidor de recaptação. Olha só esse dual, milnacipran. Então ele inibe a mesma coisa. Então ele estimula a produção de serotonina e nora. A serotonina e a nora vão ficar vagando na fenda, né? Só que ele não é seletivo, né? Olha aqui, ó. Ele é inibidor de recaptação. Então esses com certeza darão mais efeito colateral. Todo seletivo vai selecionar os receptores. Quem não é seletivo vai gerar mais efeito colateral. Então ele vai entrar aqui num receptor que vai me dar sudorese, outro vai me dar cefaleia, dor de cabeça, outro pode ser um paradoxo, que é para me deixar calmo, vai me dar irritabilidade. Então é interessante saber que esses remédios, que não são seletivos, trarão benefícios, porque eles vão ficar mais tempo vagando na fenda, mas terão também efeito colateral. Terão efeitos colaterais. Terceiro grupo é os tricíclicos, que são 3 anéis de carbono, são os mais antigos e que são inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que geram muito mais efeito colateral. Aqui nós vamos ter a imipramina, a amitriptilina, são remédios também que vão lá na fenda inibir a serotonina e a noradrenalina. Nós temos os que bloqueiam o alfa-2 da adrenalina para liberar a serotonina e a noradrenalina. Nós temos os que inibem a recaptação de noradrenalina e dopamina. Opa, já apareceu um outro neurotransmissor aí, que é dopamina, e aí então ele vai dar força muscular, porque vai trabalhar a musculatura, não vai dar só energia, vai dar força muscular, né? Outros vão bloquear os alfa-1, esse bloqueia alfa-2 da adrenalina. Esse bloqueia o receptor alfa-1, inibe a recaptação só de serotonina. E os últimos, eles destroem a enzima que destrói a serotonina. O que ele faz? Lembram que o triptofano se transforma em serotonina, é liberado na fenda, passa aqui, é absorvido, volta aqui, é destruído. Esse remédio destrói a monoaminoxidase e aí então ele está cheio, ele voltou, fica cheio. Ficou cheio, ele já sai. Então ele vai ficar mais tempo vagando na fenda sináptica. Mas o importante para nós é entendermos que tanto depressão como ansiedade vão prejudicar no sono, prejudicando no sono, com certeza, prejudicam nessa consolidação da memória da criança. Esses são os remédios, são os mais simples, né? Que nós temos, são controladores para patologias muito simplórias, né? Onde nós vamos partir agora para um remédio muito mais complexo, que são os antipsicóticos. Agora sim, esses remédios são para TEA, esses remédios são para esquizofrenia, espectro da esquizofrenia, esses remédios são para transtorno de conduta, esses remédios são para patologias psiquiátricas. E esses remédios vão trabalhar diretamente na dopamina. Só que antes de falar do remédio e da dopamina, eu quero falar para vocês que existem vias dopaminérgicas. Então é muito interessante que vocês entendam aqui, né,
como é que isso funciona no cérebro, né? As vias dopaminérgicas que nós temos. Olha que interessante. Então, nós temos uma via muito interessante chamada mesolímbica, né? Essa via mesolímbica é muito interessante, ela vem aqui desde essa área tegmental ventral, ela passa perto da amígdala e vai até o núcleo accumbens. Então, essa via aqui, quando aumenta a dopamina, eu falei para você que surto psicótico é aumento de dopamina. Quando aumenta a dopamina nessa área, nessa via no cérebro, geram delírios e alucinações. Então, o grande segredo dos remédios antipsicóticos é controlar a dopamina no cérebro para que a criança não alucine, não delire e não surte. Porque eu falei para vocês que o surto degenera a rede neural. Então, quando essa criança tem delírios e alucinações, está em surto psicótico, é necessário administrar essa medicação para proteção tanto da integridade física, porque ela vê vultos, vê vozes, se morde, se machuca, bate a cabeça na parede, grita, arrebenta tudo, se autoflagela. Então a medicação vai agir diretamente nessa via, agindo nessa via, diminuindo a dopamina nessa via, diminui esses surtos e alucinações e inibe o surto. Muito bem. Só que se eu diminuir dopamina no cérebro, também vai mexer com a via mesocortical. Essa via mesocortical, ela fica aqui, desde essa área tegmental ventral vai até o córtex frontal. Mas se eu diminuo dopamina no cérebro para não surtar, vai gerar com a criança apatia, diminuição de afeto, isolamento social. Então vai agir uma série de prejuízos para a criança, motores, de raciocínio, uma lentidão motora, uma lentidão de raciocínio, uma série de ficar catatônica, às vezes dura. Tudo isso em consequência da diminuição dopaminérgica para inibir o surto e para inibir os delírios e alucinações. Com essa diminuição também vai mexer com a via nigroestrial, né? Que vem aqui desde essa área substância negra ou substância nigra por toda essa parte do estriado. Então, se eu diminuo a dopamina nesta área, né, também, diminuindo a dopamina, ela vai mexer com essa área, a criança vai começar a ter sintomas motores. Então, ela vai ter tremor, vai andar curvado. Então, esses tremores, é muito interessante, isso acontece muito em hospital psiquiátrico, quando é administrado, por exemplo, Aldol injetável para o paciente. Fica um mês tomando Aldol todo dia. Quando ele sai de lá, ele sai, parece com mal de Parkinson. E não é mal de Parkinson. É simplesmente porque diminui tanta dopamina que ele tem seríssimos problemas motores. Então ele perde essa condição desse controle motor pela redução dopaminérgica. E a última via é a via túbero-indifundibular. Essa via, ela parte, ou melhor, ela está bem aqui, pertinho da amígdala. Então, diminuindo essa via, vai gerar lactação anormal. Então, não se preocupem, mas pode até produzir leite, tanto no peito de meninas como de meninos, aquele colostro, né? Vai haver uma desregulação do ciclo menstrual, pode gerar cefaleia, disfunções sexuais, um monte de sintomas, efeitos colaterais, em consequência da redução dopaminérgica. Tá? Então, o grande segredo hoje é reduzir. Reduzindo na via mesolímbica, ótimo, mas com compensação, reduzindo em outra. Então, hoje nós temos remédios muito mais eficazes que não vão trabalhar só o D2 da dopamina, mas vão trabalhar também serotonina, que vão ter menos efeito colateral e vão diminuir menos esses efeitos e que vão ser muito mais eficazes, que nós vamos conversar agora. Então, vamos lá. Antipsicótico. Nós temos duas classes. Todos os receptores de dopamina, a primeira geração, que são chamados de antipsicóticos típicos, são os mais antigos. Eles só têm receptor D2 de dopamina, 90% receptor D2. Então, esse remédio é o haloperidol, que é o nome de fantasia, o Aldol, a clopromazina, que chama-se Ampliquitil, Domactil, que é a supirida. Esse Domactil aqui é muito interessante. Mulheres que não conseguem produzir leite depois que ganham nenê, o médico pode dar o Domactil, né? Esse remédio vai lá na prolactina e estimula a produção de leite. Não vai ter prejuízo nenhum para a criança. Isso aqui, esse Domactil, se possível, pode administrar até 2.300 miligramas. 200 miligramas já estimula leite para a mãe. Né? É muito interessante isso. E o Neosine, que é muito conhecido aí, a levopramazina. Esses remédios são antigos, mas eles provocam o quê? Enrijecimento muscular, às vezes a criança fica com duro. Movimentos involuntários da face. Olhando para cá, para mim, ó, essa contração voluntária parece que é um tique nervoso,
ou Tourette, não, às vezes é efeito colateral de antipsicótico, né? Necessidade de mexer as pernas, olha que paradoxo, né? Se o remédio é para controlar a agitação, a criança senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, essa agitação pode ser consequência de efeito colateral de antipsicótico de primeira geração, esses típicos, tá? Ela gera tremores, redução da célula de defesa, muitíssimo importante isso saber. Por isso que é importante que remédio que a criança toma. Se essa criança toma esses remédios que eu comentei para vocês, haloperidol, copamazina, Domactil, Neosine, a célula de defesa fica muito vulnerável, tá? Então a imunidade fica muito baixa dessas crianças. Então é muito importante que vocês saibam disso, porque essa criança ela vai adoecer muito facilmente, agora grupo de risco, agora com a Covid, que é um vírus que está no ar, se a gente está com a imunidade baixa é fácil pegar, então é muito interessante saber que essas crianças elas vão adoecer mais fácil, vão para pediatra, vão tomar mais antibióticos, porque bactérias elas não vão combater, porque a imunidade fica baixa não por desleixo da família, mas sim por consequência desses medicamentos que reduzem a imunidade dela. Tá? Gera apatia, isolamento social, aumento de peso, lactação anormal, dores de cabeça. Então, todos são consequência de remédios antipsicóticos que são importantes e que são necessários. Temos agora os remédios mais modernos, que são chamados atípicos de última geração, que vão ter menos efeito colateral, porque eles não vão agir só no D2 da dopamina, mas também no 5-HT2. Quando eu estou falando D2 e 5-HT2, são os receptores. São aqui, ó, aqui na vesícula sináptica, receptores que quando a dopamina vem aqui, eles vão abrir os canais e vão passar. Então, esses receptores D2 e 5-H2 vão gerar menos efeito colateral. Não vão dar tanto efeito como os antigos. Tá? Então, na dopamina e na serotonina. A risperidona, que vocês conhecem muito, já ouviram falar bastante. Quetiapina, que é o seroquel, muito interessante. A quetiapina hoje serve para bipolaridade, para esquizofrenia, serve até para o sono, para ser indutor de sono, né? Para demência, para Alzheimer, as pessoas estão agitadas, agressivas, né? O Abilif, o aripiprazol, vocês já ouviram falar. O Socian, esse é o que menos treme, porque ele vai menos agir nessa via que vai gerar tremor. E o Ziprex, a olanzapina e outros que são modernos aí de última geração. Quanto mais novo o remédio, menos efeito colateral ele tem. Psicoestimulante. Quando eu falo em psicoestimulante, eu estou falando num remédio muito comum hoje que vocês veem na escola, que é a Ritalina, que é o Concerta, o Venvance, né? O mecanismo de ação é na dopamina e na noradrenalina. Então ele vai atenção, concentração, memória, etc e tal, no lobo pré-frontal, bloqueando essa transmissão de dopamina, ela fica mais tempo na fenda. Veja que o objetivo de todas as medicações é deixar mais tempo na fenda para que ele seja absorvido ali nos receptores pós-sinápticos, né? Então nós temos o metilfenidato, que é da Ritalina, mas a Ritalina em comprimido, né? A Ritalina, o Concerta é interessante, é a biofarmácia, é liberação prolongada. A Ritalina é em comprimido. Comprimido é muito rápida a ação, mas há um tempo muito pequeno no organismo. Então tomou a Ritalina, 1h30, 2 horas, acabou o efeito. Então tomou às 1 da tarde, ali pelas 3, acabou. Depois do intervalo a criança fica desconcentrada, agitada. Já o Concerta vem com furos microscópicos a laser, com 3 camadas, né? Então por isso que ele é caro, é R$400, a Ritalina é R$30. Só que um Concerta às 8 da manhã, o Venvance, a LA também faz a mesma coisa. Ele vai liberando das 8 às 10 ele libera, meio-dia, 2, 4, 6 às 8. O Concerta e a Ritalina LA, o princípio ativo é o metilfenidato, enquanto que o Venvance é a lisdexanfetamina, que todas são à base de anfetaminas, que são psicoestimulantes. Então são remédios fundamentais aí para atenção, concentração e memória. Então, crianças que têm problema de déficit de atenção e hiperatividade, a importância de ser encaminhada para uma avaliação neurológica inicialmente, por que neurológica inicialmente? Porque às vezes um tumor cerebral pode gerar uma desatenção ou uma agitação e você achar que é uma hiperatividade, déficit de atenção. Por isso é bom descartar qualquer tipo de patologia neurológica, né? Então hoje tem os neuropediatras que podem ajudar, mas depois até um psiquiatra infantil vai poder administrar esse tipo de medicação. E para fazer um resumo do que nós comentamos até agora com vocês, eu gosto de passar esse resumo, que neurociência e educação, aplicação de uma rotina de alimentação e sono. Então, olha que lindo, né? A criança tem que se alimentar bem e dormir bem.
Então, na anamnese, aquela anamnese lá de vocês, que o que ela toma, como é que a criança se alimenta e como é que ela dorme? Ah, ela vai dormir 2 horas da manhã. Agora com a pandemia tá cruel, né, gente? As crianças às 2 da manhã estão acordadas com os pais. Então, se ela vai dormir tarde, ela não vai consolidar a memória para não chegar só no REM. Então, o sono é importante. Criança tudo de manhã tem que tomar no máximo 9, 10 horas, né? Para chegar às 6 da manhã, acordar. Né? Então, 8, 9. A Organização Mundial da Saúde estabelece de 7 a 9 horas de sono ininterruptas, né? Informações armazenadas são objetos de consolidação da importância emocional. Volte a trabalhar a emoção das crianças. Quando trabalha emoção, trabalha hipocampo, hipotálamo, funções mentais superiores. Né? Voltamos ao. Eu sempre digo, vamos voltar ao Papai Noel, a Fada do Dente, ao Coelho da Páscoa. Vamos trabalhar a emoção dessas crianças como questão de consolidação de informações através desse emocional. Trabalhou a emoção. Entenda o seguinte, nós estamos com 86 bilhões de neurônio, cada neurônio 10 mil sinapses, mas uma emoção mobiliza um circuito hormonal que altera 5 trilhões de células. Eu sempre gosto de dizer isso porque pessoas felizes não adoecem. A infelicidade baixa o sistema imunológico. Faça uma relação de quando vocês adoeceram com o estado emocional. Então, vamos trabalhar a emoção. Isso é questão fundamental. A aprendizagem aumenta o número de sinapses, isso nós sabemos melhor que vocês, são neuropsicopedagogos, neuroplasticidade cerebral, né? Então, quando a gente aprende, a gente cria uma nova rede. Acabei de dizer, 86 bilhões de neurônios, cada neurônio 10 mil sinapses. Educação musical, olha aí, professor Vicente, o professor Michel Vicentini. Olha, a educação musical promove diversas habilidades. O senhor falou na sua palestra, eu achei lindo. Habilidades cognitivas, atenção, memória, leitura, visão espacial, né? Plasticidade, fazer e desfazer, então nós já sabemos disso. As associações existentes entre as células nervosas é a base da aprendizagem e a permanência ao longo de toda a vida. Então é importante que a criança realize. Não precisa dar tanto exercício, mas ela tem que fazer. Né? Quando ela realiza e cria uma nova rede neural, ela fez. Isso nós já aprendemos até com Vygotsky, né? Zona de movimento proximal, quando a criança aprende a fazer sozinha, quando ela faz sozinha, ela aprendeu. Né? Não vou deixar falar em Vygotsky também, é um teórico da educação, faz parte da pedagogia e está nos nossos alicerces, nos nossos arcabouços da neuropsicopedagogia também. A aprendizagem é consequência da facilitação de passar de informação ao longo das sinapses. Quando um professor possui uma visão dinâmica de inteligência, ele acredita que todos os alunos podem aprender, quer dizer, todas as crianças têm a capacidade de criar rede neural e aprender. A leitura é questão fundamental, o processo da leitura mobiliza a atenção, então nunca esqueçam de trabalhar a leitura com a criança, porque é foco, eu sempre brinco, né? Se eu der um vídeo para cada um, ou se nós passar um vídeo aqui para todo mundo escutar, a gente escuta em português o vídeo e conversa. Se eu der um livro para cada um, não dá para ficar conversando e lendo o livro. Então, o livro, além de enriquecer vocabulário, ajudar significativamente em toda essa alteração dos estímulos linguísticos, visuais, etc., ele ajuda na concentração. Processo de recompensa no cérebro envolve neurônio dopaminérgico. Neurônio dessa área se conecta com o córtex frontal, amígdala e hipocampo. Essas áreas estão envolvidas no processo cognitivo, como emoção e memória, respectivamente. Há uma relação complexa entre a recompensa e os diferentes processos relacionados ao comportamento humano e aprendizagem. Volto a elogiar as crianças, elogio é custo zero. Eu aprendi em filosofia, psicologia, que quando elogiava a criança, ela ia para frente, quando a gente criticava, ela desistia. Hoje a neurociência nos explica que quando nós elogiamos, estamos trabalhando no neurônio dopaminérgico, que é motivacional. Por isso que quando a criança é elogiada, ela ganha motivação. Ela sempre vai conseguir cada vez mais. Quando a criança é criticada, podamos essa produção de neurônios dopaminérgicos e ela desiste. Então é muito importante que a gente volte a elogiar. Mais uma vez, esse discurso, esse dito do elogio, é um simples dito, mas tem uma transformação neuroquímica gigante. Volte a elogiar as pessoas, nós precisamos disso. Precisamos do elogio. Nós não somos, professor não é Madre Teresa de Calcutá, não está na escola só para agradar a criança, ele quer reconhecimento. Então esse reconhecimento é valorização. Voltem a valorizar. Valorize o teu marido, valorize o teu filho, valorize a tua esposa. É muito importante isso. A tua família é a tua igreja. E para o final, a neuroplasticidade é os fatores mais importantes para a aprendizagem. É um processo dinâmico, altamente flexível, que depende tanto de características inatas, mas não só da quantidade, mas da qualidade de estímulo. Que bom que nós sabemos disso. Que bom que nós, profissionais da neuropsicopedagogia, entendemos disso. Entendemos que essa estimulação é questão sine qua non para o desenvolvimento da criança. Gente, eu quero agradecer mais uma vez imensamente o tempo que vocês nos dispuseram. Quero mais uma vez agradecer a toda a equipe. Quero convidar vocês a ir no site, né, a se associar. A Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia é importante e existe porque vocês existem. Quanto mais associados nós tivermos, mais nós temos força. O associado tem uma série de vantagens que está lá na sociedade.
verifiquem lá, é um valor simbólico anual que você pode fazer em 10 pagamentos. Hoje a taxa está 148, você está fazendo 10 pagamentos de R$ 14,80. Um valor muito pequeno, R$ 14, qualquer um pode. Você recebe uma carteira hoje, onde você pode imprimir em casa. Eu quero só dizer para vocês que o número do CBO é o número que vai ser carimbado na tua carteira de trabalho. O número que está na tua carteira da sociedade, o número da carteirinha, é o número que você pode botar no teu cartão de visita. É o número que você pode colocar no teu material como a numeração de sócio. Existe o sócio colaborador, que não precisa ser o formado, que qualquer profissional pode ser um profissional da pedagogia, da psicologia, pode ser profissional da medicina, da fisioterapia, qualquer. Mas só o sócio, o titular é que será depois que você terminou o curso de neuropsicopedagogia. Mais uma vez, muito obrigado. Quero desejar a todos vocês um maravilhoso Natal, com muita saúde na família de vocês, com muito carinho, e espero encontrá-los o ano que vem. Nós teremos várias novidades. A sociedade vai divulgar a posteriori. Então, mais uma vez, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por vocês existirem. Até mais.